Oi, gente, a live de hoje é com a Verônica Hipólito. Já já a gente já entra com a Verônica, tá, gente? Olá, Olá, boa noite, Verônica. tudo bem com você? Sim, como é que foi seu treino hoje já? Mais um dia, o meu treinador, ó, vamos fazer uma analogia. Meu Aham. treinador é o trator e eu sou o asfalto. E mais um dia o trator passou por cima do asfalto. Esperamos, esperamos que isso mude. Ai, e você tá treinando quantas horas por dia, assim? Então, como a gente está nessa época de pandemia, o CPB, o Comitê Paralímpico Brasileiro, tá tomando todos os cuidados possíveis, né? Então não é Aham, uma coisa assim, a gente entra lá, uhul, agora vai começar o treino e tudo de novo. Então, sei. são separados várias equipes. Antes a gente treinava umas 6, 7 horas por dia. E agora Aham. a gente tá. E agora a gente se dividiu em vários grupos. Eu, no meu caso, estou treinando sozinha, estou treinando 1 hora e meia. Eu chego às vezes até mais cedo para treinar 2 horas. E vou até aqui citar o que a Nel disse, a Nel Salgado Coach. A terra está arada. Estou arando todos os dias essa terra, estou plantando minhas sementinhas, porque eu acredito que o sonho de todo mundo, você já falou com muitos atletas, então você dá para ver que o Sim. sonho de todo mundo era para É sair em uma Olimpíada. 2020, mas tá lá em 2021, a Olimpíada e as E, Paralimpíadas. Então, assim, todo dia arando a minha terrinha. e como é que você se apaixonou pelo atletismo depois de não poder mais fazer o judô? Então, na verdade, eu sempre aprendi que esporte está para todo mundo sempre, né? E aí, Aham. como todo mundo já sabe, eu passei por um monte, por natação, por vôlei, por handball, futebol, futsal. Era ruim em tudo, mas estava lá me divertindo. E aí teve a questão do tumor, né? Em 2009, quando eu tive que operar e sair do judô, não poderia mais fazer judô, que ainda tá no meu coração. E eu não me via mais nenhuma modalidade. Modalidades, assim, modalidades que fossem de. Nossa, gente, eu tô tentando achar. Modalidades de pessoas com poder aquisitivo mais alto, como talvez o hipismo, é, e algumas outras, eu não conseguiria fazer pela questão da minha renda, da renda familiar da minha família. Meu pai e minha mãe são Aham. professores e na época eles trabalhavam como se não houvesse amanhã, porque a gente estava tentando construir a nossa casinha, que hoje a gente está, e foi um trabalho danado nosso. Mas aí, nesse meio tempo que meu pai e minha mãe trabalhavam pra caramba, meu pai conheceu o atletismo. Ele já fez travessia de mares quando era mais novo, mas ele conheceu o atletismo, a corrida. Viu que ia ter um festival de corrida num domingo, 7, 8 horas da manhã. Ele perguntou se queria ir. Claramente eu disse que não, porque era num domingo, 7, 8 horas da manhã. Se eu acordo 7, 8 horas da manhã num domingo, é para ir para uma competição e chorando. Mas aí eu fui lá, corri, perdi. Mas no momento que acabou aquela corrida, eu falei assim: eu quero ser a menina mais rápida da cidade, mais rápida de Santo André.
E aí a gente tá Aham. nessa. Legal. E como é que foi você ter que mudar de esporte? O que que você mais sofreu nessa mudança do esporte? Do esporte, nessa mudança de ter mudado de modalidade esportiva ou sobre essa parte da pandemia? Ter mudado de modalidade esportiva? Sim. As duas. Ah, olha, ter mudado não foi algo. Não, assim, sendo muito sincera, né? Hoje, mais velha, olhando para trás, não foi algo, como eu vou dizer, absurdamente ruim. Eu era nova, fiz uma cirurgia e queria voltar a competir no judô. E aí eu não poderia voltar a competir no judô. Então, naquele momento, eu tive um baque enorme. Eu acho que eu teria também um baque hoje se acontecesse a mesma coisa com o atletismo. Mas talvez essa tenha sido a pior parte. Assim como hoje eu não me vejo Aham. sem atletismo e eu não me vejo mudando de modalidade, espero que eu não tenha que mudar de modalidade por causa de saúde e nem por qualquer outra coisa. É, mas aí, assim, mudar a modalidade, tipo, do judô pro atletismo, do atletismo para, sei lá, para handebol, para futebol, para futsal, eu acho Aham. que até para natação, que é um ambiente completamente diferente, eu acho que não foi a pior parte. Porque, assim, técnica a gente aprende. A gente aprende a nadar de novo, a gente aprende a correr. A correr, na verdade, acho que é uma coisa que a gente sabe desde que a gente Criancinha. nasceu. Então, a gente aprende a nadar de novo, a gente aprende a correr de novo, a gente aprende a lutar de novo, a gente aprende tudo. Mas, então, assim, não foi problema. A pior parte, que eu tenho muito medo que isso aconteça de alguma forma de novo, espero que não aconteça, Aham. seja, seja deixa eu ver, seja talvez ter parar de correr. Porque a corrida se tornou a sua vida, né? Tá lá correndo, Exato. competindo, representando o Brasil. E é isso que eu falo assim, sempre, 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 sempre. A corrida é a minha vida, assim como vai ser a vida de tantos, minha mãe trazendo um carregador aqui para mim, inclusive, assim como vai ser a vida de tantos e tantos outros atletas, porque ela mudou Sim. tudo. Eu posso falar sobre mim, eu posso falar sobre Washington, eu posso falar sobre Johansson. Eu tive uma cirurgia, de repente o esporte saiu da minha vida e aí ele entrou de novo. Eu queria, Sim. eu queria ser a menina mais rápida da cidade e eu me tornei uma das mais rápidas do mundo. Eu sei que o Ió recebeu um convite no meio do ônibus. E o Ió Nascimento, tricampeão mundial, campeão paralímpico, que agora se aposentou. Eu sei que ele recebeu um convite no meio do ônibus. Imagina você, tá no ônibus, e aí vem alguém e fala assim: e aí, você não quer fazer atletismo? Eu acho que o pensamento de muita gente seria assim: eu vou lá com essa louca, ela vai me sequestrar. Esse louco vai me sequestrar e eu vou lá ficar correndo embaixo desse sol todo dia, pelo amor de Deus. Muita gente pensaria isso. Sim. O Washington mas o Ió foi. E Ió se tornou o que se tornou. É, se a gente falar agora sobre o Washington veio da favela, veio da cidade de Deus, é da cidade de Deus. Num Aham. lugar onde às vezes tinha, às vezes não tinha, tinha questão de tiroteio. Ele insistiu, ele continuou. E olha aí, o esporte mudou a vida dele também. Então, o esporte é a Sim. nossa vida, o esporte muda vidas. E é isso que eu falo assim, com muita certeza. Sempre vai ser muito maior do que uma medalha. Ok, Johansson se tornou tricampeão paralímpico, eu me tornei vice-campeã paralímpica, Chitão se tornou vice-campeão mundial. Aham. Maravilhoso, é o que todo mundo quer um dia. Mas será que é só isso? Será que é O só a esporte medalha? muda a vida, né? Exato, exato. Você, assim, eu não comecei a competir, eu não fui pro atletismo porque eu queria ganhar uma medalha. Claro que eu treinava para isso, mas teve muitas outras coisas que o esporte me deu de presente, assim, top para você. Me deu meus amigos, meu melhor amigo hoje é o Johansson. Me deu conselhos, me ensinou que é ser forte,
me ensinou que toda vez que eu cair, eu tenho escolha, eu tenho duas escolhas, ficar no chão e me levantar. Me ensinou tantas coisas, que aí eu falo, sempre a jornada vai ser muito mais importante do que a medalha. A jornada sempre é maior do que a medalha. E isso vai em Aham. qualquer quesito da sua vida. E também o esporte ensina você a trabalhar em companheirismo, porque, igual, na prova de revezamento você não consegue ganhar sozinho, você depende das outras pessoas. Você tem que trabalhar em grupo para que isso ocorra. Uhum. E tem mais uma coisa, assim, em revezamento, quando a gente fala sobre esportes individuais, modalidades individuais, a gente sempre lembra, por exemplo, atletismo, revezamento. Mas atletismo é Isso. uma prova coletiva além do revezamento. Porque, ok, quando eu passar a linha da chegada, no 100 metros, no 200 metros, no 400 metros, ter o melhor salto no salto em distância, eu vou ser, eu vou estar subindo no pódio sozinha. Mas tem muita Sim. gente que está comigo. Tá o nutricionista, o nutrólogo que estava lá lutando para conseguir fazer a dieta certa para mim, porque ele sabia que a medalha também estaria no pescoço dele. São lá os fisioterapeutas, os massoterapeutas, os psicólogos, os treinadores. Então tem tanta gente, tá? A nossa família tem tanta gente que se torna coletivo. E até contando uma coisa que aconteceu uma vez, tem uma cena que eu me lembro muito bem, que o nosso grupo da seleção brasileira tava dando tiro. Aham. Tava lá, acho que não me engano, era tiro de 300 metros e 250 metros. Que para velocista é um inferno. Assim, a gente entrou no inferno, falou em 300, a gente começa a chorar. Pronto. E eram vários 300. Tiros de 300 metros. E aí eu lembro que um de nós, um colega nosso, ele cansou, agachou, Não. vomitou tudo que podia, agachou e tava lá, assim, não conseguia mais fazer nada. E foi todo mundo indo e olhando para trás e gritando: vamos, 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 chamando ele. Ele não conseguia levantar. Um dos nossos, um outro colega, saiu, pegou pela mão dele, levantou, e aí o professor falou assim: sua pausa tá acabando. Ele falou assim: sim, mas eu depois, se quiser, eu faço mais um para compensar, porque se eu não for com ele agora, ele não vai fazer depois, ele vai parar. Então, olha como é. O Aham. pessoal para o treino, faz mais um tiro com o colega, fica mais um pouquinho no treino para poder ajudar os outros. Então, não é uma modalidade individual, é muito mais do que isso. E eu posso falar, assim, Aham. claro que eu falo isso do atletismo, mas eu tenho certeza que a gente falar isso sobre a ginástica olímpica, que a gente falar isso sobre a natação, sobre tantas e tantas outras modalidades individuais, mas que tem o coletivo dentro delas. Isso. Porque a modalidade depende de todo mundo. Sempre tem alguém que te ajuda. Você nunca faz nada sozinho. Essa é a verdade, né? Exato, exatíssimo. E eu queria que você contasse a sua experiência participando do Mundial de 2015, no qual você foi campeã dos 200 metros rasos, Uhum, vice-campeã dos 100 metros. uhum. Então, em 2015 foi assim, 2013, na verdade, eu participei do Mundial Absoluto, que é o Mundial que, assim, não importa se você tem 15 anos ou se você tem 30 anos, não importa se você tem um ano de experiência ou 10 anos de experiência. Então, é por isso que a gente fala que é muito difícil. Em 2013, Uhum. eu me tornei campeã mundial dos 200 metros rasos e vice-campeã mundial dos 100 metros rasos. Que foi assim, um boom, que eu era estreante. Aqui, o Mundial de 2013 mudou minha vida. Foi aí que veio Nike, veio Petrobras, veio Caixa, veio vários patrocinadores. Em 2015 eu operei. Uhum. 2015 eu operei. Tive que retirar o intestino grosso. E nessa que eu operei, eu tava no ano absurdamente bem naquele ano, ganhando tudo que eu podia, batendo recordes mundiais, eu não pude ir Uhum. pro Mundial. Eu tinha o índice, só que eu não pude ir. Eu tive que abrir mão porque teria que operar. Em 2017, eu operei de novo, para variar. Para quem não sabe, eu fiz 3 cirurgias na cabeça para retirada de tumor, uma cirurgia do intestino grosso para retirada dele, porque eu tinha mais de 200 tumores, e eu tive um AVC. Então, em 2015, eu tive que abrir mão da minha vaga pela minha saúde. Em 2017,
eu não me recuperei a tempo para poder ir para o Mundial adulto. Mas aí, quando eu me recuperei, eu consegui o índice para o Mundial de Jovens, que a gente se chama IOAS, que é o Mundial IOAS é o Mundial para jovens. E aí lá eu ganhei os 100 metros, os 200 metros, e foi isso. Era para eu correr 400 metros, mas eu comecei a sentir um incômodo, e até foi esse incômodo que eu senti naquele momento, que continuou até início desse ano. Que eu tive uma coisa chamada, que a gente chama de canelite, que assim, é uma inflamação na tíbia, uma inflamação na canela, mas em um dado momento, por eu não ter tratado do jeito que eu deveria ter tratado, como o atletismo significa impacto, significa você sempre estar correndo, significa você sempre estar fazendo força na pista. Então, eu acabei fraturando as duas canelas, tendo uma tendinite também nos dois calcâneos, nos dois calcanhares. E aí demorou para eu recuperar, tanto que foi de 2017 até hoje. Até hoje não, até uns 3 meses. Mas hoje eu tô bem melhor. Não, ainda bem que você tá melhor, né? Ainda Tá bem, também falou isso. voltando a correr. E Também falou isso. como é que tá já a sua preparação para Tóquio? Então, eu falo que a pandemia teve uma parte boa e uma parte não tão legal. Acho que assim, para todos os atletas que estavam com alguma lesão, que estavam com algum problema, que tinham que recuperar de algo, foi excelente. Porque as Paralimpíadas, as Olimpíadas foram adiadas em 1 ano. 1 ano é muito. Para atleta é pouca coisa, mas para quem tem um sonho e precisa se recuperar, é muita coisa, muita coisa. Mas ao mesmo tempo é ruim, porque eu recuperei, mas olha só, janeiro, em março que começou, que deu a quarentena, eu voltei a treinar uma semana e meia. Então, ó, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, a gente tá em outubro. Eu demorei 6 meses e meio para voltar. Então, essa parte que é ruim. Mas agora, todos os atletas, vou falar um pouco mais de mim, mas todos os atletas estão dando tudo que tem para poderem recuperar esse tempo que não conseguiram ter um treino específico, porque treinar em casa não é o mesmo que treinar na pista, fazer musculação em casa não é o mesmo que fazer musculação numa academia. Então tá todo mundo dando a alma para conseguir recuperar. Porque Paralimpíadas é o sonho. Olimpíadas é o sonho. Então todo mundo sonha nisso, todo mundo quer estar lá. E aí, para mim, nesse momento, você falou assim, vamos voltar a correr. Eu quero voltar a correr. Mas eu não voltei a correr. Por incrível que pareça. Porque eu recuperei há pouco tempo da minha canela. Então, o que eu faço ainda eu tô voltando a ter um pouquinho de impacto. Técnicas, faço bike para tirar depois um pouco de impacto. E fortalecimento, mas correr eu ainda não tô. E aí eu já até tive uma conversa com o meu treinador, né? Que ele falou, a gente tem que fazer tudo com calma. Mas agora o tempo urge e a Sapucaí é grande. Então a gente tem que correr. E é isso, assim. Eu tô dando o meu melhor todo dia, porque eu acredito até o último milésimo de segundo que é possível ter esse índice e trazer mais uma medalha para o país. E quem sabe não seja no alto de um pódio. E até já falando aqui, quem tá aqui agora é o Fabrício Ferreira, que ele foi 3º lugar no Mundial no passado. Ele foi revelado em 2017 no Mundial adulto. E já vou também posso jogar também a pressão para cima dele? Pode. Fabrício, você também, hein? Até o último milésimo de segundo conseguiu o índice pra gente subir nesse pódio. Brasil ganhar mais medalhas aí, 2, né? Porque uma sua, outra dele já no pódio, ó. Já tô falando, gente, vai conseguir. Porque, inclusive, teve até uma atleta que eu falei assim, não, você vai jogar em tal time, você vai conseguir. Cara, deu 2 meses, ela foi contratada para aquele time. Não! Profetiza Vocês vão aí, ganhar. minha querida. Fala aí a frase inteira. A Verônica e o Fabrício vão conquistar a medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de 2021.
Vocês Profetiza vão pra conseguir. gente. Vocês vão conseguir medalha de ouro pra gente. Já teve uns dois casos, assim, inclusive. Eu vou falar, todo mundo vai ganhar medalha de ouro pro Brasil, gente. Todo mundo, Maravilhosa, só vai dar Brasil. maravilhosa. Tem que ser levada na delegação conosco. E o que você acha mais difícil no quesito de dar um bom salto em distância? Olha, eu vou te falar a verdade. Eu sou péssima no salto em distância. Eu sou péssima. Eu acho que para isso existiriam atletas muito mais qualificadas do que eu. Lorene Spoladori, Gabriela Ferreira, elas são assim, monstras, monstras. Homem, a gente tem o Michel, que é um cara assim, absurdamente incrível, mas eu sou a bebezinha perto deles. Eu sou a bebezinha perto deles. Eu posso te falar a teoria. A prática eu não consegui executar ainda. Mas a teoria, talvez o principal de tudo no salto em distância seja você não se pressionar tanto. Uhum. Parece maluco que eu vou dizer, porque claro que tudo isso é pro esporte todo, mas nos 100 metros, você sente aquela pressão na hora da largada. Você sente, e por causa dessa pressão, alguns trabalham bem, outros não. No salto em Uhum. distância, eu acho que o certo seria não se pressionar. Porque uma vez que você sente a pressão e você sucumbe a ela, você começa a ficar todo rígido, toda rígida, e aí o voo, a parte do voo do salto não rola, a constância não vai rolar. Eu acho que a constância é muito importante também, porque você não vai lá e vai contar, tipo, eu tenho que dar 52 passadas até a tábua e fazer o salto. Não é isso. Você corre e quando você achar que pegou a tábua, pegou, salta. É isso. Por isso que eu falo, eu não tenho a prática para isso. Agora, até a Fafá lembrou aqui do Matheus, o Teteu, Matheus Evangelista. Matheus Evangelista, ele é muito bom no salto em distância. O Michel, o Matheus Evangelista tem o lado direito paralisado, salta Uhum. absurdamente bem. Michel, o braço dele não é funcional. Gabriela e Lorena Gabriela tem baixa visão, Lorena é cega. E faz um salto em Uhum. distância assim, incrível. A gente vê, nós que enxergamos, apesar de ter uma deficiência física, a gente consegue enxergar onde está a caixa de areia, a gente consegue enxergar se está chegando mais perto da tábua ou não. Lorena e Uhum. Gabriela têm esse problema de que elas não conseguem saber direito onde estão. Então elas vão muito pela voz. Alguém grita, normalmente o treinador Everaldo, e elas vão nisso. Por isso que eu acho as duas monstras, monstras, monstras. É porque é difícil você já dar um bom salto, né? Ainda mais não sabendo aonde que já tem que pular, né? Você tem que. Exato. Sim. A Lorena, inclusive, até desculpa, a Lorena, inclusive, uma vez assim, caiu fora da caixa, bateu de com bunda no concreto, machucou. Nossa. Então, imagina assim, você fecha seus olhos, e aí você pega um dia e fala assim, eu vou andar pela minha casa de olho fechado. Não vai Eu não dar. arrisco. Não Então, arrisco. toda hora você vai achar que vai tropeçar. Às vezes você pode tropeçar de verdade. Imagina ele, sabe? E aí, quando a gente Sim. fala, por exemplo, de Mateus Evangelista Ele até Michel, entrou. imagina você. Ah, entrou! Oi, Entrou Mateus! agora. Imagina quando a gente fala sobre eles, eles têm uma parte do corpo paralisada. Imagina isso, você correr sem ter controle de uma parte do corpo. Por isso que apesar de muita gente ainda ter essa parte de capacitismo, que acha assim, pessoa com deficiência não tem capacidade de fazer, eu sempre gosto de chegar e falar assim, tem muito cuidado com o capacitismo, porque atletas paralímpicos têm muito mais capacidade do que muitas pessoas. Isso não é Sim. aquilo de arrogância nem de superação, mas é o ponto que pessoas têm baixa visão, não enxergam, têm lados paralisados, não controlam o corpo. E estão lá fazendo, saltando em marcas muito próximas de Olímpico, correndo com marcas muito próximas de Olímpico. Sim. E qual que é mais difícil para você correr 100 metros, que é um tiro curto, não tem como se você
for, não tem, é difícil de se recuperar para ganhar. O 200 já dá uma vantagem para se recuperar, o 300 já é um pouco mais fácil de recuperar. Mas a sua visão, qual que é o mais difícil? Olha, eu vou fazer só um cortezinho aí. Qual Se você? você falasse para mim entre o 100 e o 400, eu falaria com certeza que é o 400 metros. Com certeza, com certeza. Porque é uma prova que dói até sua alma, sua vida, suas 4 vidas passadas estão sentindo dor pelo que você está fazendo hoje. E, e apesar de muita gente falar assim, pô, é um pouco maior, dá para recuperar, acredite, os 400 metros Cansaço físico e mudaram psicológico. muito, assim, demais. Quando falam para mim de 400 metros, eu já chego com caganeira lá, com dor de barriga. E aí, quando a gente fala de 400, até tem uma regra da galera, que é assim, os primeiros 100 metros do 400, você tem que sair pro pau, como se fosse 100 metros. Os segundos 100 Uhum. metros do 400, você tem que só manter aquilo que você fez. O terceiro 100 Uhum. metros do 400, você tem que tentar atacar mais. E no quarto 400, no último 100 do 400 metros, você tem que dar tudo que restou. Se restou algo, porque eu sempre vomito nessa parte, quero morrer. Nossa. Então, 400 hoje, eu acho que quem corre bem um 400, quem corre bem um 400, vai correr bem um 100. A gente tem como exemplo o Daniel Tavares. Daniel Tavares faz o 400 metros para 40 e cacetada. Tenho certeza que ele vai fazer muito menos esse tempo agora em Tóquio. Uhum. E ele vai correr um 100, ele corre para 10 segundos. O contrário não acontece. Um corredor de 100 não corre em 400 metros. O 400 metros é muito mais difícil. É uma prova linda, maravilhosa. Não é gostosa, mas pelo menos para mim. Mas se você fosse, como você perguntou, aqui eu prefiro infinitamente 100 metros rasos. Infinitamente. Porque é uma prova de Uhum. adrenalina. Piscou, acabou. Respirou errado, acabou para você. E eu gosto desse tipo de coisa, assim. Muita adrenalina. O detalhe do detalhe. E tem até mais gente aqui, ó. Fabrício acabou de falar. Não vai correr 400 metros mesmo. Vai para todo mundo. Sim. E o 400 metros também exige muita habilidade mental, né? Porque você tá lá, se você estiver perdendo, para você se recuperar, o cansaço físico também e o mental é difícil. Ai, você sabia que é outra hora que eu tô em dúvida, porque assim, o 400 tem o cansaço físico e tem a questão do mental também, que você fica assim, é, você começa a fazer cálculos na sua cabeça. Será que eu mantenho o meu ritmo? Será que eu faço o que eu estava planejando? Será que eu mudo e vou pro pau e tenho chance de perder lá no final? O que será que eu faço? Mas acho que os 100 metros, o mental é muito pior. Muito pior. O pior assim, que você tem que ter ele muito mais forte. Uma vez que a Uhum. gente está falando sobre milésimos de segundo. Sim. Já teve competição que eu fiquei atrás, tava em segundo e fiquei em último. Não. Porque subi a pressão. Já teve competição que eu tava em último e fui para primeiro. Porque quem tava na frente não aguentou a pressão. No 400 metros é sobre ritmo. É sobre ritmo. Os, assim, piscou, acabou. Beijo, tchau. Eu vou dar até exemplo do próprio Fabrício que tá aqui. No Parapan-Americano, o que mais tinha em cima dele era a pressão. Não vai ganhar, não vai conseguir, não vai ganhar. E era assim. O que as pessoas falavam, de certa forma, tinha uma lógica. Porque o outro atleta tinha um tempo, até o momento, maior do que o dele. André, espere! Uhum. Melhor do que o dele. Chegou nos 100 metros, o atleta que era o principal na frente e o Fabrício atrás. Ele tem um mental tão Uhum. forte, mas tão forte, mas tão forte, que mesmo com todo mundo falando, mesmo ele sabendo que o tempo do outro atleta era muito melhor,
mesmo com outro atleta na frente dele, ele passou nos 5 metros Não. finais. Você sabe, 5 metros finais, nos 100 metros, não dá um segundo. Não dá um segundo, ele fez... Vupt! Mas não foi assim só nos últimos 5. A corrida toda, ele continuou aqui. E aí, quando a gente fala, por exemplo, agora aqui também, tem o André Brasil, monstro sagrado do esporte. Não tô falando de paralímpico olímpico, tô falando monstro sagrado do esporte. Eu não vou falar o tanto de medalhas que ele tem, mas tenho certeza que tem pelo menos 5 vezes a mais do que eu tenho em Paralimpíadas, no mínimo. Pensa, o André aqui, Vupt. Pense que o André está, o André é nadador, na água, tudo é mais difícil. Na verdade, assim, se a gente comparar assim, 100 metros 100 metros no atletismo com 100 metros nadando, é muito mais difícil. Eu morri em 25 metros. Agora, imagine para ele esses milésimos de segundo. Imagine para um cara que ficou mais de 10 anos treinando para baixar milésimos de segundo. Para baixar no máximo um segundo, que seria muito. Então, assim, o mental em provas curtas, ou melhor, o mental em provas mais longas não significa que é fácil, mas talvez já tenha um plano A, B e C na cabeça. Talvez tenha até um plano D na cabeça. Em provas curtas, não tem plano. Em provas curtas, ou você faz ou já era. É isso que acontece. E aí o André tá até aqui falando. Centésimos de segundo, milésimos de segundo. Então, assim, até eu falo, provas longas são mais difíceis. Provas curtas... Mas dá para recuperar. Porque você pode ter planos. Provas curtas são mais... Vou falar rápidas, muito, muito óbvio. Provas curtas são muito mais mental. Se você não tiver com bom mental no dia, esquece. Imagino, porque qualquer corrida de criança já é assim, né? Você tem que correr rápido e quando é grande o pessoal já tá morrendo, assim. É igual o de vocês, só que o de vocês é um nível extremamente difícil. Sim, sim. E é um nível que, assim... Se eu virar pra você e falar assim, esporte é saúde? Esporte é saúde. Esporte de alto rendimento é saúde? Não é saúde. Porque não é normal você esperar que vai vomitar, ou saber que vai vomitar, ou vomitar vários dias seguidos. Não porque você não quer comer, mas por causa do treino. Não é normal desmaiar no meio do treino. Não é normal sentir o tanto de dor que a gente treina. Mas talvez isso seja... E assim, não é fácil, porque a gente tem que abrir mão de muitas coisas para priorizar o esporte. Mas tem um ponto que eu acho muito importante, é que essa adrenalina vicia. Até arrepiou aqui. Você tá lá numa largada de 100, de 200, de 400 metros rasos, sabendo que aquela corrida, sabendo que aquela prova na natação, sabendo que, vou até pegar modalidades coletivas, que aquela partida pode mudar a tua vida. Que aquela medalha pode mudar a tua vida e a vida da sua família. E vida de pessoas que você nem conhece. Ao ponto de pessoas que se inspiram na gente. Então, assim, é uma adrenalina absurdamente grande. E aí eu posso até falar agora sobre atletas que já aposentaram. Sempre a fala deles é assim, o que eu vou sentir falta é a adrenalina de provas. Então, é assim, é uma coisa que não é saudável, mas é viciante. Maluco, né? Mas eu entendo. Eu jogo vôlei, então eu entendo que competir é muito bom. É difícil, mas é bom. Vôlei, inclusive, eu sou péssima. Se um dia você quiser me ensinar algo, porque, inclusive, há um tempo atrás eu achava que o líbero se chamava lídero. E lídero de líder. Então, era o líder, porque ele vestia uma roupa diferente.
Muito tempo depois, falando isso ao vivo, eu meti minha cara na porta e eu aprendi quem é o líbero e o que o líbero faz. Coitado do livro, dá dó de vez em quando dele. Demais! Sim. E como é que foi você participar do para Pan-Americanos e ainda levar medalha de ouro? Então, até antes disso, eu queria mandar um beijo aqui pro Alan, pro Pode mandar. treinador Alan do Taekwondo. Alan, você que é um monstro, você que começou aqui com um para Taekwondo no Brasil, então super parabéns para você. E eu participei de 2 Parapan-Americanos, né? Eu fui pro Isso. Parapan-Americano de 2015, antes de operar, e pro PAN de 2019. Dois Sei. cenários absurdamente diferentes, absurdamente diferentes. Em 2015, eu sabia que eu ia ganhar. Eu sabia que eu tinha tempo para ganhar, eu sabia que eu tinha. Minha briga naquele momento era bater o recorde. Era bater recorde Uhum. mundial. E aí, tanto que eu ganhei 3 medalhas, eu conquistei 3 medalhas de ouro e uma medalha de 4, de prata. Eu Uhum. fui a maior medalhista e a mais nova e mulher daquela edição a conquistar tantas medalhas. Eu ia te falar isso aqui um pouquinho, mas você já falou, então Ai, parabéns já de desculpa agora. até. Problema não. Desculpa até. E, e aí, tanto que na de prata, eu fiquei chateada. Eu fiquei assim, meu, eu ganhei uma de prata, eu não queria prata, eu queria ouro. Claro que a gente treina por Uhum. ouro, mas eu naquele momento desmerecia a prata. E aí, de 2015 até 2019, teve muita história. Operei em 2015, lesionei em 2016, conquistei prata e bronze nas Paralimpíadas, já estava me preparando para o Mundial em 2017. Uhum. 2017, descobri que teria que operar de novo, operei. 2018, operei de novo, operei. Passei quase o ano todo internada. 2019, ainda com problema de saúde por causa da cirurgia de 2017, 2018. Uhum. Então, assim, virou uma briga sobre se eu realmente ia voltar pro esporte, se eu realmente ia conseguir viver. Essa virou a briga. Uhum. E quando essa chavinha virou em mim, eu falei assim, cara, como eu desmereci coisas que não mereciam ser desmerecidas, mereciam ser comemoradas. E até uma fala que eu tenho muito orgulho de falar foi nesse momento tão difícil que eu encontrei, por exemplo, o Fafá, o Fabrício, que hoje eu tenho muito orgulho de dizer que meus grandes amigos são pessoas que o esporte me proporcionou. Johansson, Fabrício, inspirações como o André Brasil. Então, Uhum. foram momentos muito difíceis. Eu lembro que a minha primeira corrida ficou todo mundo lá para ver, porque tinham 2 grandes falas. Minha primeira corrida não do Parapan, que eu voltei em 2019. A fala era: ela vai correr e ela vai voltar e ela vai conseguir dar a volta por cima como todas as vezes que ela deu. E a segunda fala, Uhum. que era a maioria, foi: ela não vai conseguir, ela vai perceber que acabou e ela vai se aposentar. A segunda Entendi. fala era maior do que a primeira, tipo, tinha muito mais gente. Na hora que eu fui correr, tinha um monte de gente. E aí, os poucos que acreditavam começaram a gritar: vai, Verônica, vai, Magrela. E talvez para alguns tenha sido um final triste essa primeira corrida, mas eu falo que um livro não termina no primeiro capítulo, né? Tem até sagas. Sim. Eu fiquei em último, eu corri muito mal. Parecia que eu tinha corrido, dado 2 tiros de 400, nos 100 metros rasos. E assim, talvez naquele momento, as pessoas que acreditavam que tinha acabado para mim acharam que estavam certas. Mas ao mesmo tempo, as pessoas que acreditaram que eu ia voltar também estavam certas. E aí restava a Uhum. mim saber qual que eu ia escolher. E eu escolhi a que eu ia dar a volta por cima. Até hoje tô nessa. Até hoje tô nessa, porque eu não recuperei 100%. Ainda tô nessa batalha. E aí eu fui fazendo degrau por degrau. Consegui o índice pro PAN, depois o índice pro Mundial. Quando eu fui pro PAN de 2019, sabia que eu tava indo como favorita, porque eu tinha 3 medalhas de ouro em todas as provas de velocidade. 100, 200 e Uhum. 400. E naquele momento eu sabia que a minha maior chance seria não ganhar medalha, não conquistar medalha. Tanto que eu falei para minha mãe assim: não precisa assistir o 200 metros, a primeira prova, porque eu sabia que tinha muita chance de eu perder, de eu ficar em penúltimo.
Aham. E aí eu cheguei lá com frio na barriga, e aí eu lembrei daquilo que sempre falam, né? Se não tem frio na barriga, esquece. Se não tem frio na barriga, não vai ter frio nos olhos, não vai ter frio nos olhos, não vai ter brilho nos olhos, e aí você não ama mais. E aí quando eu senti, eu falei assim, ó, eu pensei, em último eu não fico. Eu vou dar meu melhor. Eu não sei o que vai dar, mas eu vou dar meu melhor. E nos últimos, acho que 50 metros, eu tava chorando, porque eu sabia que eu ia conquistar a medalha de prata. Eu sabia. Aham. Levei uma bronca do meu treinador, porque nos últimos 50 metros eu fiquei chorando ao invés de me concentrar na corrida. E nos 100 metros e no revezamento também vieram essas medalhas de prata. E eu acho que talvez tenha sido uma lição sobre o que aconteceu em 2015, lá no meu primeiro Parapan. A gente tem que comemorar cada passo que a gente dá. Cada passo. Tudo pra gente vai ter um aprendizado. Isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo. O aprendizado vai ser fácil? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, você só vai entender que é um aprendizado daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois que você passar. Se você aprendeu Aham. a saber do aprendizado no meio, é porque você conseguiu pegar muito bem. E eu acho que eu peguei muito Aham. bem naquela época. E aí eu comemorei, como se não houvesse amanhã, essas 3 medalhas de prata. Comemorei com meus amigos, comemorei mais um dia, comemorei mais uma corrida. Assim como eu comemorei quando eu fui pro Mundial, apesar de comemorei, sabendo que no Mundial que eu tinha ido, em 2013, eu tinha ficado em primeiro lugar e em segundo lugar, nos 200 e nos 100 metros. Meu segundo possível Mundial em 2015, eu não fui porque eu abri mão. Eu tinha índice, eu tinha resultado para pegar pódio. O meu terceiro Mundial eu não fui porque eu operei. E o meu quarto Mundial, apesar de tudo isso, de não ter completado um ciclo, eu fui. Peguei final, e na final eu acredito que eu fiquei em sexto lugar, de verdade, eu não me lembro muito agora. Mas eu curti Uhum. cada momento. Nos 200 metros, eu curti cada momento. E é assim, sabe? E passou o Mundial, eu curti, agradeci. Agradeço por eu ter mais um dia de treino. Agradeço por eu estar sem dor nesse momento. E assim, e eu acredito que tem que ser para tudo na nossa vida. Até a Beth, a Beth, recordista mundial de tudo que passa pela frente, lançadora, arremessadora, estava comigo no meu primeiro mundial. E acredito que também foi o primeiro mundial dela. E assim, foi incrível pra gente. Ela também passou por vários perrengues nessa trajetória dela e deu a volta por cima. É muito importante falar para todo mundo que está aqui que, novamente, aprendizado não é fácil. Até vou falar para 2 pessoas que estão aqui, eu vi que estão aqui, e são meninas novas, Marcele e a Vi. São meninas que competem até comigo, são minhas adversárias. Aprendizado não é Aham. fácil. Correr não é fácil. Ou melhor, altíssimo rendimento não é fácil. Sonhar, sonhar é fácil. Alcançar o Isso. sonho, É estabelecer a difícil. meta, é difícil pra caramba. E a gente pode falar isso sobre esportes, sobre estudo, sobre emprego. Não vai ser fácil. Se você quer mesmo, vai doer, vai chorar, vai ter dia que você vai falar assim: será que eu tô no caminho certo? Eu me pergunto isso. Vai ter problemas no seu caminho. Só que aí depois vai passar a ser com você, sabe? Você vai continuar? Você vai continuar acreditando no seu sonho e na sua meta? Se sim, continua no teu caminho. Se não, será que esse era o caminho certo para você? Aham. Eu, pelo menos, eu acho que a minha responsabilidade como atleta, depois de tudo que eu passei, é, é assim, apoiar todo mundo em seus sonhos. Então, Ricardo que Uhum. tá aqui. Ricardo, apoio ele, falo que dá, sei que dá. E tô ansiosíssima para ver ele correndo. Marcele e Vitória, não vou dar chá para nenhuma das duas. Não vou dar colher de chá. Já falo aqui publicamente. Mas o que eu torço muito, 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 muito é que vocês me deem um susto. Eu quero estar na minha melhor forma e que vocês me deem um susto. Porque se isso acontecer e eu puder servir de o mínimo possível de inspiração para vocês, eu sei que boa parte do meu propósito eu já vou ter cumprido.
Porque se um atleta tá entrando numa pista somente para ganhar medalhas, esquece, não vai ser ídolo. Isso é muito mais do que medalha, isso é muito mais do que recordes, isso é toda uma jornada sobre pessoas que você toca e pessoas que vão te tocar, sobre as coisas que você deixa, muito além de recordes. E Vi, eu sei que você é T35, mas mesmo assim vai ter que correr comigo, porque quando tem corrida de PC, é corrida de PC, você vem. É isso, desculpa falar tanto. Não tem problema. Mas isso é verdade, a gente não pode só competir por medalha, sem competir por conquistar alguma coisa mesmo, por tudo, né? Ó, rapidinho. Te perguntaram aqui na caixinha de pergunta qual a sua idade. Eu acho que é 24. Eu vou arriscar. E eu li Quem foi que sobre você, eu acho. perguntou? Quem foi que perguntou? Domingas. Ah, não, meu. Ah, não, velho. Por que que você faz isso? Ah, não. Também só por causa disso eu vou falar que eu tenho 15. Eu tenho 24, galera. 24 anos. Ah, então é isso aí mesmo, gente. O É, Daniel e como é que. Tavares, tricampeão Pode falar. mundial, vai se tornar agora bicampeão paralímpico. Não perde nada desde 2000 e... 2000 quanto, Dani? Acho que desde 2014, 2015 ele não perde nada, nenhuma corrida. Nossa. E sempre bate recorde mundial. Falou que eu tenho 150 anos. Eu gostaria de falar que ele tem inveja da minha pele de pêssego, minha cutis, meu cabelo lindo, maravilhoso. Porque você, Daniel, tem 150 anos e tá já velho, gaga, caindo aos pedaços, tá? É uma brincadeira nossa. Imaginava já. E como é que foi participar de uma Paralimpíadas? É uma experiência que você nunca vai esquecer. Ainda A levar a medalha de Paralimpíada prata. e é de bronze no 400. Isso, é isso A, aí. a Paralimpíada, o Dani que tá aqui também pode falar muito bem isso. A Paralimpíada é uma experiência que você não se esquece. Você não se esquece da competição e você não se esquece do ano. Porque é uma loucura. Ano de mundial, Uhum, assim, alto rendimento sempre é difícil. sim. Parapan é difícil. Mundial é difícil. Aham. Paralimpíada se prepara porque é o ano que todo mundo vai estar com sangue nos olhos. Então foi um ano que morava com os meus pais e eu não via meus pais. De tanto que eu tava Uhum. treinando. Eu passava mais tempo no centro de treinamento do que com eles. Eu passava mais. E quando eu chegava, eu dormia, porque eu precisava me estar bem no outro dia para correr para o treino. E aí, quando você chega nas Paralimpíadas, você percebe como é muito mais gigante do que te contavam. A vila, as pessoas que você conhece, quando você entra no estádio, tá o pessoal lá torcendo como se não houvesse amanhã para você. E você sabendo que isso é a competição mais difícil do mundo e que só vai acontecer de 4 em 4 anos. Se acontecer algo esse ano, só daqui 4 anos. Agora, em caso de 2021, 3 anos. Sim. Atípico. E eu me considero uma pessoa muito privilegiada. Eu acho que quem assistiu e quem competiu nas Paralimpíadas é uma pessoa muito. Já é uma pessoa privilegiada. Agora, quem esteve na de 2016 e é brasileiro é super privilegiado. Porque a gente assistiu e competiu na maior e mais difícil competição do mundo, no nosso país, na nossa casa. Entende como isso é difícil? Se isso acontecer de novo, vai ser só daqui 20, 30, 50 anos. Eu fiz parte desse privilégio. Você fez parte desse privilégio. O Daniel fez parte desse privilégio. O Matheus fez parte desse privilégio. Ano que vem vai continuar sendo privilégio participar de Paralimpíadas. Mas não vai ser no nosso país. Então você entende a imensidão disso? Ganhar ainda na nossa casa é melhor. Na nossa casa, muito assim, incrível. Como a galera gritava, como a gente foi reconhecida. A gente saía pra ir no banheiro e a galera reconhecia a gente. O pessoal, a Uhum. torcida, esperando. Assim, a gente, brasileiro, né? Conseguiu entrar, chegar muito próximo da área só reservada para atletas e para técnicos.
encontrar a entrada dessa área, não conseguiram entrar, mas ficaram lá. E quando a gente saía da pista, a gente ia por lá. E todo mundo nos reconhecia. Nome, sobrenome, idade, signo, ascendente, descendente, família, todo mundo nos conhecia. Então, assim, foi muito divertido. Foi algo que eu não me esqueço. E quando o bichinho do esporte te pica, você tá ferrado. Porque você não sai mais. Quando o bichinho da adrenalina, do alto rendimento te pica, você tá mais ferrada ainda. Agora, quando o bichinho da Paralimpíada te pica, é algo que seu coração bate até mais forte quando você lembra sobre, quando você assiste sobre, quando você sabe que vai acontecer. E por isso até uma coisa que eu falo muito. O Johansson Nascimento, ele se aposentou e agora está concorrendo à vice-presidência do Comitê Paralímpico Brasileiro. Do qual, assim, se eu pudesse votar, com certeza ele teria meu voto. Mas ele tinha índice para Tóquio. Ou melhor, ele tem índice para Tóquio. Ele competiu nas Paralimpíadas de 2008, 2012, 2016 e ia competir em 2020. E se quisesse, provavelmente é para 2024. Ele abriu mão disso. Então, eu tenho certeza que é por um propósito muito maior, novamente, do que uma medalha ou um recorde. Isso é verdade. Só um momento rapidinho, olha, falar para salvar a live. Gente, todas as lives são salvas no GVT e no nosso YouTube, que o link tá lá na bio, gente. Todas as nossas lives. Todas. Uhul! Sem exceção. Sem exceção. Exatamente. Todas são importantes pra gente. E para você, qual que é a melhor sensação de ser um atleta? O que você mais gosta nessa vida? Vou falar uma coisa que meu treinador me falou uma vez. Falou para mim, pro Matheus, pro Ió, na época que a gente era bem mais novinho. Acho que foi em 2015. Ou foi 2016 essa conversa. E para mim foi muito importante. Eu tenho 24 anos. O Ió tá com 32, o Matheus tá com 25, se eu não me engano. E ele falou, e naquela época a gente era mais novo, mas ele falou: a idade de vocês não significa a experiência de vocês. Porque o que você tem experiência é muito mais do que uma pessoa que tem 60 anos. A gente sabe que o esporte é para todo mundo. Nós sabemos que o alto rendimento é um funil, já passam pouquíssimos. O altíssimo rendimento é outro funil. E as Paralimpíadas são os melhores dos melhores dos melhores. Medalhar nela, então, não preciso nem dizer. Então, assim, a gente poderia estar lá no nosso canto. Eu fazendo minha faculdade aqui em Santo André. Tô fazendo, mas fazendo com calma. Um estágio em algum lugar, trabalhando em algum lugar. O Matheus podia estar lá em Porto Velho, correndo aos finais de semana, fazendo 5K, se quisesse. Formando a família dele tranquilo, estudando. E eu também poderia não ter aceito aquele convite no ônibus, ter continuado a vida dele, assim, pra continuar aqui em Maceió, criando a família dele, ter ficado lá e trabalhar no emprego normal. Mas a gente escolheu talvez a parte mais difícil, que foi realmente ir atrás das nossas metas. E atleta de alto rendimento, eu repito, é a gente vomitar, limpar a boca e voltar a correr. É a gente não aguentar, bater na cara, jogar água e continuar. É a gente desmaiar no meio do treino, alguém acordar a gente saber, não acabei, e ir lá. É a gente estar numa Paralimpíada com uma pressão enorme e correr, e nadar e jogar. É a gente perder, cair, não conseguir um treino, lesionar e levantar. Porque a vida é feita disso. A gente cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Se quiser ficar no chão, não vai dar muito certo. Se levantar, vai ter muitas coisas pela frente. Então, talvez seja essa maturidade que o esporte me deu. E algo que, assim, ninguém vai nunca conseguir pagar isso. Além dos países que eu fui, as oportunidades que eu tive, as risadas que eu dei, os amigos que eu ganhei, nada paga isso. E quem me deu foi o esporte. E já É falando de isso. viagem, o que é mais difícil nessas viagens? É você se adaptar com o fuso horário. A culinária tem um pouco de todos os países, é claro, mas sempre tem aquela dificuldade, né? De você comer o que você gosta, do fuso horário,
de adaptação dos treinos, do clima? Olha, o clima eu consigo lidar de boa. A adaptação dos Aham. treinos eu consigo lidar de boa. No início é meio difícil, mas depois eu lido de boa. O fuso horário pra mim é super tranquilo, porque é só me segurar um pouco e depois dormir. Eu durmo muito. Eu amo dormir. Depois do atletismo é a minha segunda atividade favorita, comer e dormir. Então, o mais difícil pra mim é a culinária. Meu Deus do céu. Tem vezes que a gente vai no país e... Alô, tudo bem? Voltou agora. Opa, e a gente vai procurar algo pra comer e é feijão no café da manhã. É arroz super picante, ou não tem feijão, ou o arroz é muito duro comparado com o nosso. Aham. Várias coisas. A culinária é a pior coisa, na minha opinião. Mas é uma forma de conhecer outras coisas também, né? Sim. Mas é difícil, né? Tem que se adaptar num curto período de tempo naquela culinária. Uhum. E qual país que você visitou que você mais gostou do público em geral, da recepção de vocês lá? Tô pensando aqui. Tá bom. Olha, ninguém nunca vai bater o Brasil. O país que eu moro, o país que eu Sim. tô, que é lindo, maravilhoso. Mas quem falar que Estados Unidos não é o país do futebol, não, o país do esporte, tá mentindo. Porque enquanto aqui é difícil, a gente tem que lutar para ter uma pista, é só em centro de treinamento, é só é, em lugares que a prefeitura constrói. A gente tem pouquíssimas pistas no país. Eu acho que a gente não tem mais do que 100 pistas no país. Não deve ser mais do que isso. Enquanto isso, Aham. nos Estados Unidos, qualquer escola que a gente fosse tinha pista de atletismo. Então, sabe? É assim que a cultura do esporte é valorizada. E eu falo, esporte não é só medalha, esporte é muito mais do que isso. E por isso Estados Unidos. É realmente, Estados Portugal também Unidos é muito lá, gostoso, desculpa. Portugal é muito gostoso, mas Estados Unidos é mais esportivo. realmente, Estados Unidos lá o pessoal gosta de todos os esportes, né? Não é só aqui no Brasil que valoriza somente o futebol e um pouquinho de cada modalidade. Lá é tudo, né? E é futebol masculino aqui, hein? Feminino não tá É, tendo muito, exato, não. exatamente. Aqui é futebol masculino. E pela uma coisa assim que eu nunca fiz live de futebol masculino, só de futebol feminino, que o pessoal realmente do futebol masculino é difícil. Sim. É assim mesmo. Mas a gente espera que um dia volte, melhore. E a gente tá o quê? Com 3 minutos pro final? Dois. 2 minutinhos. 2? E agora? Sim. Eu só tenho mais uma pergunta. Se você quiser, Passa rapidamente. qual conselho você daria para o pessoal que está começando agora e qual a importância do esporte na vida já das crianças? O conselho, acredite no que você ama, acredita no que você sonha. Parece clichê, mas não é. Vai ser difícil pra Uhum. caramba, mas tente. E a importância do esporte para as nossas crianças é simples. O esporte é muito mais do que a medalha. O esporte é amizade, esporte é conhecer outros lugares, esporte é aprender coisas que ninguém vai te ensinar numa aula teórica. Isso, isso é verdade. Tem escola que não tem a prática de esportes, né? E Uhum. depois a pessoa quer praticar o esporte, talvez nem conheça o que ela realmente se identifique, né? Exato. Mas a gente espera que um dia isso mude. E vai Sim, mudar. sim. E E muito obrigada, viu? Desculpa. você tem algum projeto de incentivo para os atletas no futuro? Eu já tenho agora, time Nauru. Ah, Eu, junto com o André, que tá aqui, a gente fez o time, a gente criou o time Nauru para tentar mudar essa realidade do esporte. E de degrau em aham, degrau a gente vai conseguir fazer isso. sim. Muito obrigada pela live, obrigada a todos que estão assistindo. Vocês vão ganhar a medalha de ouro em Tóquio, em todas as Olimpíadas. Vai subir no pódio, todo mundo vai subir no pódio, vai ganhar a medalha, vai cantar o hino nacional bonitinho. Obrigada, viu? E obrigada pelo convite. Nada. Beijos.
Ixi, agora só não encerra. Meu Deus. Gente, amanhã temos também.